pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns instrumentos musicais na pré-história, tá? Então a gente vem falando um pouco sobre a pré-história, sobre o andamento, né? O desenvolvimento do homem desde lá do tempo das cavernas, e ele vai se desenvolvendo aos poucos. No período paleolítico, ele se desenvolve mais no período neolítico e depois se desenvolve mais criando as sociedades, né, na idade dos metais. Bom, nós sabemos que o homem da pré-história, nós não sabemos se ele criou a música, né, e nem como deve ter sido a sua sonoridade, tá? A gente não sabe como que foi que ele utilizava a música ou os tipos de som. Tá? Acredita-se que ele imitava os sons da natureza, tá? O som dos animais, tá? Na utilização do corpo, no bater as palmas, realizando sons repetidos com a própria voz, batendo as pedras para lascá-las, tá? Aí podem ter desenvolvido o som que deveria ser as primeiras músicas, né? Que deram origem às primeiras músicas. Bom, uma das teorias mais aceitas é que, através dos rituais religiosos, as músicas elas foram crescendo entre eles, certo? Bom, alguns instrumentos musicais da pré-história. Os homens da pré-história, eles utilizavam objetos do dia a dia para criar esses instrumentos, tá? Então, como por exemplo, os troncos, os galhos das árvores, as conchas, os ossos, né, dos animais, os chifres dos bois, tá? Por exemplo, um pedaço de tronco de árvore, isso que vocês estão vendo, esse pedaço de tronco de árvore, eles eram fechados com a pele dos animais, né, nas extremidades, como vocês estão vendo aí, e isso fazia como se fosse criado um tambor, tá? Já as conchas, os ossos, os chifres dos animais, eles imitavam, né, os instrumentos de sopro, por exemplo, os sons dos instrumentos de sopro por esses objetos, os chifres, os ossos dos animais. Bom, em contrapartida, os instrumentos de corda, eles só foram aparecendo mais tarde. Bom, diante desses falados, desses que a gente falou, aí vocês estão vendo a flauta da pré-história, né? Então, diante desses que a gente falou, acredita-se que surgiu os instrumentos de corda quando eles utilizavam o que? Os arcos, tá? Para flechar na hora da caça. Então, acreditam-se que esses instrumentos de corda, eles foram surgindo por conta desse arco, tá? Dos caçadores, que eles utilizavam para lançar as flechas. Bom, os instrumentos mais antigos, né, sonoros, são da Sibéria e são de aproximadamente 30 mil e 35 mil anos atrás. Um dos materiais nos quais os primatas eles tiveram que modificar a pedra, foi a pedra, por exemplo. Foi um material, a pedra é um material que não vibra, né? Porém, eles fizeram o que? Eles começaram a entalhar as pedras com diferenças, tá? As pedras tinham que ser diferentes, eram diferenças precisas. Para quê? Para que elas pudessem sair sons afinados, que elas pudessem produzir os sons afinados, tá? Alguns materiais específicos, como por exemplo a madeira, o bambu, eles produziam sons específicos ao vibrar, tá? No decorrer do tempo, alguns instrumentos eles foram desaparecendo e dando espaço para outros instrumentos, certo? Então, no decorrer do tempo, esses instrumentos eles foram sendo modificados, eles foram sendo aprimorados, tá? Então vamos lá. Só para fixar o entendimento, esses instrumentos, como por exemplo o que vocês estão vendo agora da flauta, eram feitos, é um instrumento de sopro. Esses instrumentos eram feitos com o que? Com o chifre dos animais, tá? Com bambus. E os instrumentos
por exemplo, o tambor, ele eram feitos com troncos de árvore, tá? E coberto nas suas extremidades pela pele do animal, tá? Então, não se há registros dos instrumentos de corda, mas provavelmente eles foram elaborados de acordo com os arcos que eles utilizavam para caçar, né? E lançar a flecha. Então, pensam-se, entendam-se que os instrumentos de corda que surgiu mais tarde que esses, né, foram lançados ou foram criados assim, tá? Então, vocês terão que fazer uma atividade. Essa atividade sugere que vocês façam um chocalho, tá? E aí você vai descrever a diferença dos sons do seu chocalho e dos seus amigos. Assim sugere a atividade. Porém, como não podemos nos encontrar com os nossos amigos por enquanto, o que eu peço para vocês fazerem? Para vocês fazerem 2 chocalhos, tá? 2 chocalhos de materiais diferentes. O que eu posso usar para fazer um chocalho? Uma latinha, uma garrafa PET pequenininha, uma lata daqueles de achocolatado, tá? E aí, quando você for produzir esses instrumentos, você vai colocar dentro de cada um desses objetos que você escolheu, você vai colocar alguma coisa diferente. Por exemplo, em um você vai colocar pedrinhas, no outro você vai colocar feijão. E aí vocês vão tocar, tá? E diferenciar esse som. Esses sons era para ser diferenciado com dos amigos. Porém, como não dá para fazer com amigos, você vai fazer 2 e você vai diferenciar os sons, tá? E aí você vai responder a página 39 da apostila de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, entre em contato comigo que a gente vai sanando as dúvidas, tá? Terminou de fazer o instrumento, tira uma foto ou filma você fazendo o som com o instrumento, tá? E me manda. Qualquer dúvida, estou à disposição. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau!